Você tem que fazer uma instalação elétrica e não sabe qual bitola de condutor utilizar? Tem medo de utilizar uma muito pequena e pegar fogo em tudo, ou uma muito grande e gastar dinheiro à toa? Estou aqui para resolver o seu problema e te ajudar a dimensionar condutores elétricos conforme especificado na NBR 5410. Mas para tal, você vai ter que assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Também se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, Telegram, os links estão na descrição desse vídeo. Dimensionar condutores para algumas pessoas pode ser fácil, para outras nem tanto. Mas nós vamos fazer aqui o passo a passo e vamos fazer todos os cálculos na unha, tanto para o método das correntes quanto para o método da queda de tensão. Agora que você já sabe o que encontrar nesse vídeo, vamos para o nosso jabazinho. Venha para esse mundo do conhecimento com o canal Energizando e assista o vídeo até o final para entender de uma vez por toda como é feito os procedimentos para dimensionar um condutor elétrico. Eu sou o Mikael, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Senhoras e senhores da elétrica, já estamos na nossa quinta aula de projetos elétricos e nela nós vamos aprender como dimensionar os condutores elétricos para uma infraestrutura elétrica. Aplicaremos todos os conhecimentos adquiridos em um estudo de caso, o projeto elétrico de uma kitnet que nós já iniciamos na nossa aula de número 01. Se você não assistiu os vídeos anteriores, clique aqui no izinho e comece a nossa playlist do zero. Os condutores elétricos são insubstituíveis na função do transporte da energia elétrica. Os mesmos devem ser dimensionados de acordo com a carga a ser alimentada ou a distância entre o início e o fim do circuito, de acordo aos parâmetros da NBR 5410. Os condutores elétricos são fabricados com material de elevada condutividade. Sua função é fornecer um caminho para a passagem dos elétrons, ou seja, da corrente elétrica. Exemplo, cabos, fios, enrolamento de um transformador ou de um motor elétrico. Materiais utilizados para confecção: cobre com baixa resistividade, 0,0169 ons mm² por metro, boas características mecânicas, resistente à tração de 15 a 20 kg forças por milímetro² e baixa oxidação. Temos o alumínio, também com baixa resistividade, 0,0284 ons mm² por metro, boas características mecânicas, resistente à força de tração na casa de 3,5 a 6 kg força por milímetro² e baixa oxidação. Antes de iniciarmos os nossos cálculos, eu já falo para vocês. A bitola mínima estabelecida pela NBR 5410 é de 1,5 mm² para circuitos de iluminação e 2,5 mm² para circuitos de tomadas. Agora nós vamos ao passo a passo para dimensionamento dos condutores elétricos, iniciando pelo primeiro passo, que é o cálculo da corrente de projeto, IP. A corrente de projeto é aquela corrente em que o equipamento irá drenar da rede. Será calculado de acordo com a potência que cada elemento ou circuito terá. Os nossos dispositivos elétricos e eletrônicos são divididos em três classes. Primeiramente, nós temos os elementos, as cargas resistivas. São tudo aquilo que aquece ou dissipa energia na forma de calor. Em uma casa seria o ferro elétrico, o forno elétrico, a churrasqueira elétrica. Para calcular a corrente de projeto é muito fácil. Basta pegar a potência desse dispositivo e dividir pela tensão de alimentação. Lembrando que a potência tem que estar sempre em watt, assim como a tensão de alimentação em volts. Dessa forma teremos a corrente de projeto em ampere. Também existem as cargas indutivas, que são os motores elétricos. Motores elétricos monofásicos ou bifásicos, nós vamos pegar a potência ativa em watt e dividir pela tensão multiplicado pelo fator de potência e rendimento que aquele dispositivo terá. Já para uma carga indutiva trifásica, um motor elétrico ou transformador, a corrente de projeto vai ser a potência ativa desse dispositivo dividido pela raiz de 3 multiplicado pela tensão, rendimento e fator de potência.
Pessoal, para tentar deixar um pouco mais dinâmico o nosso vídeo, já vamos aplicar aquele conhecimento que nós estamos vendo no nosso estudo de caso, que é o dimensionamento de um projeto elétrico para uma kitnet. Vamos dimensionar o condutor para alimentar o nosso circuito do chuveiro elétrico, que é um chuveiro de 7.500 watts alimentado com 220 volts. Primeiro passo, então, cálculo da corrente de projeto. Corrente de projeto é igual a potência dividido pela tensão, ou seja, 7.500 dividido por 220 volts, que vai dar uma corrente de projeto igual a 34,09 ampere. Após identificarmos a corrente de projeto no passo 1, nós vamos para o passo 2, que é saber a quantidade de condutores carregados que nós teremos em cada circuito. Para isso, nós temos que saber a forma de alimentação desse circuito, sendo que para um circuito de 127 volts, fase e neutro, nós teremos 2 condutores carregados, ou seja, a corrente vem pela fase e retorna pelo neutro. Já para um circuito de 220 volts, fase 1 e fase 2, nós também teremos 2 condutores carregados. A corrente vem pela fase 1 e retorna para a fase 2. Já para um sistema trifásico com 3 condutores, nós vamos ter 3 condutores carregados. O nosso circuito base é formado por 2 fases, 220 volts. Dessa forma, nós vamos ter então 2 condutores carregados. Cada infraestrutura elétrica terá uma forma construtiva diferente, que atenda à sua aplicação. A forma construtiva interfere de maneira direta na capacidade de condução que cada condutor terá. Devemos identificar a característica, a forma construtiva que a nossa instalação elétrica terá e consultar na tabela 33 da NBR 5410 qual que é o código que representa aquela forma construtiva. Na nossa kitnet nós vamos fazer uma instalação elétrica embutida em alvenaria, eletroduto circular, condutores unipolares. Vocês vão ver na tabela 33 que o código de referência para esse tipo de instalação elétrica é o B1. Agora na NBR 5410 nós vamos identificar na tabela 33 qual que é o método construtivo para o nosso sisteminha. Então nós estamos aqui de posse da tabela 33 e vamos verificar qual que se enquadra ao nosso método construtivo. Aqui nós temos o esquema ilustrativo que através de uma foto tenta descrever diferentes métodos construtivos. Nós temos aqui a descrição em palavras e aqui o código do método de referência. No nosso estudo de caso, nós vamos fazer a nossa instalação elétrica embutida em alvenaria. Então vocês vão verificar que vai ser o código P1 da linha 7, pois na descrição ela está descrevendo o nosso método construtivo. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, sendo que o código de referência é o B1. Com base nas informações que nós adquirimos até o momento, corrente de projeto, número de condutores carregados e código do método de instalação, nós vamos agora na tabela 36 identificar qual que é o condutor adequado para o nosso circuito. Dessa forma nós vamos identificar na coluna adequada o valor de corrente maior do que a nossa corrente de projeto. Logo, esse será o condutor que iremos utilizar como referência para fazer os demais cálculos do nosso sistema. Agora na tabela 36 da NBR 5410, nós vamos verificar qual que é o condutor adequado para a nossa corrente de projeto. O primeiro passo para a interpretação dessa tabela é identificar a coluna que nós iremos trabalhar. Essas colunas são separadas por métodos construtivos. No nosso caso, então, o método construtivo B1 é essa coluna que nós iremos analisar. O segundo passo é o número de condutores carregados, onde nós temos a opção de 2 e 3. No nosso caso, é um circuito de 220 volts com 2 condutores carregados. Então, nós vamos fazer análise nas linhas na coluna de número 6. Vamos identificar o valor maior, mais próximo da nossa corrente de projeto, que é de 34,09. O valor maior, mais próximo, é o valor de 41 ampere, que é a corrente do condutor de 6 mm². Então nós vamos utilizar aqui o condutor de 6 mm que possui uma corrente de 41 ampere. Já aqui no quarto passo, vocês viram lá na tabela 36
que o condutor ideal para a nossa corrente de projeto é o de 6 milímetros, que conduz até 41 A, e C igual a 41A. Apenas identificar o condutor na tabela 36 não basta para o nosso correto dimensionamento, pois nós temos dois fatores que vão interferir de maneira direta no valor de condução que o nosso fio ou cabo terá, que é a temperatura e o fator de agrupamento. Um condutor perde capacidade na condução de elétrons conforme a temperatura no mesmo aumenta. Dessa forma, nós temos que prever um fator de correção de temperatura para a temperatura do ambiente onde estaremos instalando ou utilizando o condutor que estamos dimensionando. Para tal, nós vamos consultar a tabela 40 da NBS 5410 e em cima dela determinar qual que é o fator de correção de temperatura ideal para a temperatura do ambiente de trabalho. Vamos utilizar o fator de correção de temperatura para 35 graus. Considero que a temperatura do ambiente onde vai ser feita a nossa kitnet é um ambiente ali um pouco mais quente, onde a temperatura máxima pode chegar a 35 graus. O fator de correção de temperatura é dado pela tabela 40, onde nós temos aqui a temperatura para os diferentes ambientes, o tipo de isolação do condutor, que pode ser de PVC ou EPR, o mais comum é o PVC, então é a referência que nós vamos utilizar. No nosso estudo de caso, na nossa kitnet, nós estamos considerando uma temperatura máxima do ambiente de 35 graus. Então o fator de correção de temperatura será de 0,94. Para as outras temperaturas, nós temos aqui diferentes fatores de correção de temperatura. Além disso, devemos levar em consideração a quantidade de circuitos que nós vamos ter no mesmo eletroduto ou eletrocalha onde será instalado aquele condutor. E dessa forma determinarmos um fator de correção para o agrupamento de circuitos. Consultando a tabela 42 da NBR 5410, nós vamos ter o fator de correção de agrupamento ideal para o nosso sistema. Já o nosso circuito para o chuveiro ele está isolado em um único eletroduto. Então o fator de correção de agrupamento vai ser para um circuito no mesmo eletroduto. Aqui na tabela 42 nós temos os fatores de correção de agrupamento. Para fazer a leitura dessa tabela nós começamos pelas colunas, onde nessas colunas aqui nós temos a quantidade de circuitos que nós teremos no mesmo eletroduto. No nosso caso nós teremos no mesmo eletroduto apenas um circuito. Após identificar a coluna, nós temos que identificar a linha, que é de acordo aos métodos de instalação. Essa linha é para o método C. Nós já sabemos que nós estamos utilizando o método B1, então nós não vamos utilizar essa linha. A terceira linha é para o método E e o F, que também não é o nosso caso. Já a primeira linha é para os métodos A até F, de A a F, que aí vai se enquadrar o nosso método B1. Nós vamos analisar essa linha para um circuito no mesmo eletroduto, onde nós temos um fator de correção de agrupamento igual a 1. Ok, agora identificado o fator de correção de temperatura e o fator de correção de agrupamento, em cima da corrente do condutor que planejamos utilizarmos nesse sistema, nós vamos calcular a corrente corrigida, IZ. Basta pegar a corrente do condutor, multiplicar pelo fator de correção de temperatura e pelo fator de correção de agrupamento. Teremos assim a nova capacidade de condução do nosso condutor. Lembrando que ela deve ser sempre maior do que a nossa corrente de projeto. Se for menor, devemos trocar esse condutor para um de bitola maior e refazer os cálculos para verificar se atende a nossa corrente de projeto. Vocês já viram que o fator de correção de temperatura para 35 graus é de 0,94. Com um circuito no mesmo eletroduto, o fator de correção de agrupamento continua sendo 1. Com base nesses fatores de correção, nós vamos calcular a nova corrente do nosso condutor de 6 milímetros, através da equação do IZ, onde nós vamos ter aqui 41, que é a corrente do condutor, multiplicado pelo fator de correção de temperatura, 0,94, e o fator de correção de agrupamento, que é 1. A corrente do condutor de 6 milímetros baixou para 38,54, mas 38,54 ainda é maior do que a nossa corrente de projeto, ou seja, ele continua sendo o condutor adequado para alimentar o nosso chuveiro elétrico. Agora vamos para o último passo do dimensionamento de um condutor elétrico. No passo anterior, nós identificamos qual que é o condutor adequado pelo método das correntes.
Agora nós vamos verificar se esse condutor continua sendo adequado para um método de queda de tensão. Nós sabemos que quanto maior a distância de um circuito, maior vai ser a queda de tensão que nós teremos naquele condutor. Nós temos que verificar qual que é a queda de tensão aceitável para o nosso circuito de trabalho. Para isso, nós vamos ter que verificar qual que é a porcentagem da queda de tensão aceitável, sendo que se o nosso circuito está sendo analisado a partir de um quadro de distribuição, ele pode ter uma queda de tensão de até 4%. Se nós estamos analisando o nosso circuito a partir do quadro de medição, aceite-se uma queda de tensão de até 5%. Se nós estamos analisando ele a partir de um quadro secundário, até 6%. Após identificar a porcentagem, agora nós vamos de fato para o cálculo, que é feito através dessa equação. Aqui é a queda de tensão unitária para o nosso sistema, onde é a multiplicação da porcentagem aceitável pela tensão de alimentação, dividido pela corrente de projeto, multiplicado pelo comprimento do nosso circuito, dividido por 1000. O comprimento tem que estar em quilômetros na equação. Finalmente estamos no último passo, cálculo da queda de tensão aceitável. Para isso, nós vamos analisar o nosso circuito saindo do quadro de distribuição. Vocês viram que saindo do quadro de distribuição, nós podemos ter uma queda de tensão de até 4%. Só que na equação nós temos que utilizar um valor escalar. Então nós vamos pegar 4 e dividir por 100, que vai dar 0,04. Já a distância do quadro de distribuição até o chuveiro, nós estamos considerando aqui 7 metros. Porém, na equação nós temos que colocar a distância em quilômetros. Para fazer essa conversão, nós vamos pegar 7 metros e dividir por 1000, que vai dar 0,007. Substituindo os valores na equação para queda de tensão aceitável, nós vamos ter essa situação. Fazendo aqui a multiplicação, nós temos 8,8 dividido por 0,239. E o resultado da queda de tensão aceitável para o nosso circuito de chuveiro da kitnet é 36,87 VA por quilômetro. Essa é a queda de tensão aceitável. Agora nós vamos para a tabela do fabricante do condutor que nós iremos utilizar e verificar qual que é a queda de tensão do condutor de 6 mm. Se ela for de até 36,87, tranquilo, podemos utilizar esse condutor sem maiores problemas. Agora nós vamos verificar qual que é a queda de tensão do cabo de 6 mm e verificar se ela é compatível com o circuito que nós vamos utilizar. Peguei aqui a tabela da SIL, tá? Pesquisei na internet, no Google, e achei essa tabela da SIL. Porém, os valores aqui podem ser diferentes de acordo com cada fabricante, tá? Agora vamos fazer a leitura aqui da tabela. Condutor de 6 mm, ele vai ter uma queda de tensão para circuitos monofásicos, conduto não magnético, então eletroduto de PVC, que é o nosso caso. Circuito monofásico, nosso circuito não é trifásico, então ele se enquadraria aqui, ó, circuito monofásico. Condutor de 6 mm vai ter uma queda de tensão de 6,03, sendo que nós podemos ter, através dos nossos cálculos já identificados, até 36 volts ampere por quilômetro. E nesse caso nós temos apenas 0,6. Isto mostra que o condutor de 6 mm é mais do que adequado para a nossa situação proposta. Fique ligado, pois nem todo condutor é um fio. Fio, formado por um único filamento sólido, comercialmente chamado de condutor rígido. Cabo, filamento formado por vários fios encordoados, separados um do outro ou não. Um condutor não tem casca, ele tem um material que faz a isolação do mesmo. Portanto, nós nunca devemos dizer que nós vamos descascar um fio. Ele não é banana ou laranja, por isso devemos dizer decapar ou desencapar um cabo. Uma emenda é algo indesejável para uma instalação elétrica, porém inevitável. Por isso, nós temos que mantê-la sempre aparente. Toda emenda deve estar dentro de um quadro de distribuição ou dentro de uma caixa de passagem. Assim, finalizamos a nossa aula de dimensionamento de condutores. Mas fique ligado, porque a nossa playlist continua e temos muito conteúdo de projetos elétricos ainda por vir. Se ficou com dúvida ou não entendeu algum dos assuntos do passo a passo para dimensionamento de condutores, entre em contato através das nossas redes sociais.
ou deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Agradeço a sua audiência e até a próxima, amigos. Tchau!